E você vê que a grande preocupação das mães e dos pais é, puxa, eu quero que ele seja alfabetizado logo para ele poder ser um Ser profissional. Não independente, sei o né? quê. E assim, a nossa maior preocupação hoje com o Naum é que ele seja um servo do Senhor, É. tendo alguma dificuldade ou não. Uhum. E outra coisa E que Deus mostrou pra gente nesse caminhar, nesse início difícil, é isso, é que o principal que eu peço, porque eu ficava preocupada, será que ele entende como é o cognitivo dele? Como é que ele vai crer na palavra de Deus? Como é que ele vai crer que existe um Salvador, que ele é um pecador? Eu ficava me questionando, dizendo, meu Deus, faz a tua obra, o Senhor é poderoso, né? O teu Espírito Santo pode fazer isso no coração de Naum. E depois, com o tempo, Deus foi mostrando que o cognitivo dele é super preservado e ele entende muitas tem coisas, tudo. ele entende tudo. Então a gente foi ensinando isso diariamente para ele, fazendo um cultinho, explicando, falando, imersão lá em casa, louvor o dia todo, é palavra, é a gente falando do Senhor o Eu tempo digo que se inteiro. tivesse uma lanchonete com música ao vivo cristã, podia chamar Naum para cantar Ele- o repertório dele é extenso. Então eu dizia, É o de música Senhor, infantil, e Deus foi a mostrando isso. harpa, E isso Deus quebrou também na gente, essa questão do que nós temos o mundo tem essa ânsia, né? De não, meu filho forma. E Deus veio e quebra. É. Diz, não, teu filho tem que ser meu servo, é o principal para a vida dele. E Deus foi colocando isso no nosso coração. E a gente foi vendo que isso é o mais importante hoje. E o resto eu sei que Deus vai cuidar. Independente de ser formado ou não, Deus vai direcionar ele para ele aprender a fazer algo e ele ter o sustento dele e ele ser independente. porque Porque as pessoas se preocupam muito com o futuro, é né? Ah, não, exatamente. como é que vai ser o futuro, Se eu né? morrer, quando eu não É, estiver mais exato. aqui. E aí, como vocês estão dizendo, vocês estão vivendo a cada dia na dependência de Deus e aprendendo, né? E passando por cada situação. E a gente E- esquece que a gente vive nessa dependência. É, para Porque tudo. nós mesmos típicos, que somos, não temos dificuldade, nós achamos que temos o É, controle e é. nós não temos o controle Exato. de nada. E Deus É. quer nos ensinar isso. Olha, mesmo tu sendo assim, independente, tu não tem o controle. Então Deus ia falando várias coisas para mim e para Wagner nesse decorrer. E são ensinamentos e são lembranças que a gente precisa trazer para o nosso coração. Né? É verdade. mas, assim, é interessante que em momento nenhum aqui também a gente está dizendo Que é fácil, que a gente não tem medo, que né? não é errado pensar no futuro. É, que a gente também não pensa no Não, futuro eu acho que, dele, a gente planeja, né? acho que todo ser humano tem que planejar seu A futuro, gente inclusive olha. do seu filho, lógico. Exatamente. Então, uma das grandes preocupações nossas é justamente com isso, né? Como é que a gente vai planejar um futuro que seja fácil de administrar para Naum? Porque, por exemplo, pode ser que não consiga administrar nada, então a gente tem que ter uma coisa fácil para alguém na família administrar. E a gente sempre está conversando com nossa família, né? É. Ó, tu vai ser o tutor do Naum, tu vai ter que cuidar dele. A gente vai tentar deixar isso aqui para É. você ajudar ele a Caso ele sobreviver. não consiga, né? Caso Porque ele não também ele consiga. pode Você vai ter o surpreender, apoio. como já Não, surpreendeu em outras mas áreas. assim, a gente sempre se prepara Se com a antecipa, né? pior perspectiva. É. Às vezes eu acho que a gente fala isso que é para não sofrer mais, entendeu? Mas não deixa de estar sofrendo, porque ele já está sofrendo em antecedência. É. E assim, com o Naum é interessante isso, porque por diversas vezes você está com o Naum e você vê uma criança mesmo. Você esquece que o autismo está ali, É. mas Às vezes ele. vou dar um. A gente vai falar de alguns termos técnicos aqui que o mundo de quem vive o autismo conhece, mas a grande maioria da sociedade não. Vamos dar um exemplo. Rigidez cognitiva. Já ouviu falar? O que é isso? Não. Rigidez cognitiva é quando não tá com uma sobrecarga sensorial, ele tá num lugar, ele tá sentindo muito calor, muito frio, alguma coisa incomodando ele pode ter um tipo de rigidez. Por exemplo, eu toco na ele pega a minha mão, pode tocar de novo. Hum, Aí eu pego no braço dele, ele vai com a mão para pegar de novo. Ele fica meio que Fica meio que repetindo rígido, para repetindo, né? entender o processo. sim. Ou quando é alguma mudança, que faz alguma mudança inesperada, Pronto, né? é isso que eu ia dizer. A rigidez não só se apresenta assim. Por exemplo, Nauzinho, ele coloca a garrafinha de água dele num lugar. Quando ele tá com essa rigidez cognitiva, se você tirar aquela garrafa do lugar, ele vai lá e coloca no E lugar. coloca de novo. Aí ele se levanta, coloca de novo. Coloca de novo. Fica meio que repetindo o processo, porque ele tá preso naquele processo. Ele não consegue sair dele. Aí chama rigidez Entendeu? cognitiva. Nem sei se tecnicamente a explicação é essa. Isso é o que eu entendi Da do que vivência é. de vocês, né? Entendeu? E assim, você tem uma ideia. Como é que a gente consegue melhorar? Hoje a gente entende muito mais, né? Como é que hoje a gente consegue melhorar a dificuldade sensorial do Naum, quando a gente sente? Quando a gente vê Naum com algum tipo de estereotipia. O que é estereotipia? Ele repetir o mesmo movimento.
E isso traz alívio também para ele também. Às vezes ele tá muito feliz, ele faz estereotipia. Se estiver É, muito triste, ou se estiver ansioso. ansioso, aí ele pode fazer esses movimentos repetitivos, Aí né? o que é que acontece? Quando ele tá com alguma sobrecarga, a gente chega pra Naum e faz. Quer massagem? Aí, Aí a gente sim, tem um massageador, ele porque ele quer. sabe que a massagem, Alivia. Alivia. pela quantidade de contatos nele, alivia Essas tensões, né? essas tensões sensoriais. Então, ele mesmo Já sabe, já já deita para buscar fazer a essa massagem nele. Aí, Sim. assim, quem hoje tem uma criança de 10 anos, que você tem que, aí, no Saber outro dessas dia, dar 2, 3 é. massagens na criança. E